Vamos lá, pessoal. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema urinário. A gente já viu aquela primeira parte falando sobre o sistema urinário. E hoje já vamos ver como acontece o funcionamento. Então, para início, nós vamos ver que a nossa aula fala sobre sistema urinário e o funcionamento do sistema urinário. Primeiro vamos recapitular o que seria o sistema urinário. Sistema urinário, ou também conhecido como aparelho urinário, ele vai ter a função de eliminar a urina e possui a função de filtrar as impurezas do sangue. E aí nós vamos ter aí, por exemplo, dois rins, duas vias urinárias, é formada também por uretrese, bexiga e uretra. Isso a gente já viu na nossa aula passada, certo? Agora, dando continuidade, aqui nós vamos ter uma imagem, e nessa imagem que nós vamos ver? Nós vamos dar uma observada aí qual é a função principal do nosso sistema urinário. Primeiro, ele vai filtrar o sangue. Segundo, ele vai reabsorver substâncias boas para o corpo. E terceiro, ele vai excretar substâncias do corpo, certo? Quando nós estamos falando sobre o sistema urinário, nós estaremos falando sobre esse aparelho aqui, ó, sobre o rim. É ele que nós vamos falar, certo? Vou mostrar agora no próximo slide, pra gente entender direitinho como funciona isso. Deixa eu sair daqui. Pronto. Ó, aqui nós vamos falar do próprio aparelho que vai fazer a filtragem do sangue, certo? Neste caso aí, ó, pra gente entender o funcionamento, isso aí vai estar lá no rim, mais ou menos lá na pelve renal. Como é que vai funcionar? O sangue, deixa eu pegar aqui a canetinha pra gente ver mais ou menos como funciona. O sangue ele vai entrar por aqui, ó, certo? Ele entra por aqui e vai entrar nesse órgão aqui. O nome desse órgão é chamado de cápsulas de Bowman. Aqui o que acontece? O sangue ele vai entrar aqui totalmente, o sangue o sangue entra aqui nessa parte do cápsula de Bowman. E aí o que acontece aqui então? Aqui vai acontecer, no caso, a filtração, certo? E aí, ó, aqui nós vamos ter o que nós chamamos de artéria aferente. E aí o que acontece aqui? O sangue ele vai e passa para cá, e aqui ele vai ser reabsorvido parte do que foi perdido, como por exemplo a água vai ser reabsorvida novamente para o corpo, certo? E aqui, ó, no final de tudo isso, depois que é reabsorvido, é que vai se transformar isso em urina, beleza? Dando continuidade aqui, vamos passando para o próximo. Vamos ter aí mais ou menos como é funcionada aí, ó. A sala de Bowman, a cápsula de Bowman, é essa parte aí que vocês estão vendo, certo? Então essa parte aqui, ó, é que vamos ter que vai absorver essa parte aqui. Deixa eu pegar aqui a canetinha pra gente ver. Nessa parte aqui, ó, vai acontecer a reabsorção. O nome disso aqui é chamado de alça de Allen, certo? E aí, como eu tinha prometido para vocês, aqui a parte principal do rim é chamada de córtex renal, certo? Que é essa parte que vai ficar na periferia, certo? Córtex lembra de casca, certo? Então é o que está ao redor do rim. No meio do rim nós vamos ter a medula, que é essa parte aqui que nós estamos vendo. Isso aqui é o que nós vamos chamar de medula. Aqui nós vamos ter os cálices, e aqui nós vamos ter a pelve. E a pelve é que vai receber a urina, certo? Neste caso aqui, essa imagem ela mostra como acontece a formação do cálculo renal, certo? O cálculo renal, ele é um problema causado pelo acúmulo de sais, e esses sais eles vão se acumular. Neste caso aqui, ó, está se acumulando na uretra, no ureter, e aí ele vai formar o que nós chamamos de pedra nos rins, ok? E dando continuidade, vamos aqui para o próximo slide para a gente ver. O próximo slide são um exercíciozinho. Aí nesse exercício nós vamos ter aí, ó, explique o processo de filtragem tubular. 2. O que ocorre quando a bexiga chega a 700 ml de urina? 3. Como se chama a eliminação das substâncias do organismo? A. Respiração. B. Circulação. C. Digestão. D. Excreção. E eliminação. E a última questão, tem aí a quarta questão, e ele diz assim: o sistema urinário humano localiza na região abdominal. No esquema abaixo tem um esquema, e aí ele mostra aí o esquema,
E aí nós vamos ter lá a pergunta. Com relação às partes indicadas no esquema, é correto afirmar que... Aí vocês vão anotar essa atividade de vocês no caderno, certo? E aí vocês tiram a foto e mandam para o meu WhatsApp. Beleza? Galera, valeu, foi muito bom estar com vocês e obrigado!